Não é possível. Será que vão aumentar? Beleza, já está gravando, então vamos iniciar aqui, respondendo suas questões de penal. Medidas de segurança. Isso aqui não é um tema difícil, só tem algumas coisinhas que a gente tem que ficar atento. Então, bora lá. Primeira, OAB 2019. Possivelmente isso aqui vai aparecer na próxima prova. Durante a ação penal, em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, colocar aqui o preceito secundário. O preceito secundário é a pena. Então, a gente fica de olho nisso. Foi instaurado um incidente de insanidade mental. Incidente de insanidade mental. Para saber se o cara, a época dos fatos, era bom da cabeça, né? Averiguar se o cara é doido. Bora lá. Instaurado incidente de insanidade mental do acusado. Constatando o laudo que Guilherme era na data dos fatos e permanecia até aquele momento, ele era o quê? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Então, é isso que a gente vai averiguar bem aqui. Durante a instrução, né, levantamento lá de provas, oitiva de testemunhas e tudo mais, os fatos imputados na denúncia são confirmados. De fato, foi ele que fez isso, isso, isso. Assim como a autoria e a materialidade delitiva. Tá tudo ok, né? Uma condenação. Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, alegações finais, isso aqui gosta de aparecer em quê? Segunda fase do penal. Você, como advogado, nas alegações finais, deverá requerer, deverá requerer. Então, tu vai requerer um benefício, algo que vai beneficiar, mais ou menos, né? Beneficiar o teu cliente louco da cabeça. Então, bora lá. Não sei se vocês já responderam questões desse tipo aí. Já ouviram falar nessa situação de absolvição imprópria, absolvição própria, tratamento ambulatorial. Esse tratamento ambulatorial, só um nome que é um nome diferente, mas isso aí se refere, sabe a quê? Um nome mais comum, manicômio. É o famoso manicômio, só que deve um nome menos agressivo. Então, vamos ver o que a gente poderia marcar. Será que daria para fazer algum jogo de eliminação aí por palavras? Passa um olho aí rapidinho. Vê se dá. Deixa eu ver aqui na letra A. Absolvição própria, aplicação de medida de segurança, tratamento, podendo a sentença ser zerada para fim de residência no futuro. Isso aqui, a gente fica de olho. Eu nem vou deixar vermelho, né? É só para vocês ficarem espertos. Primeiro a gente faz um raio-x e vê o que dá da gente suspeitar. Letra B, absolvição própria sem aplicação de qualquer sanção. Deixa eu ver aqui, letra C, absolvição própria com aplicação de medida de segurança no tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fim de residência. Observa que a gente vai atrás de algo que beneficia em tese, entendeu? Não beneficia muito. Deixa eu ver aqui, essa aqui está beneficiando um pouco aqui, porque ela está tirando a reincidência, né? Está tirando a reincidência, até porque tu era louco na época dos fatos. Então, não faz muito sentido considerar isso a título de reincidência para o futuro. Deixa eu ver aqui, letra D. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de internação pelo prazo máximo de 2 anos, não sendo a sentença considerada posteriormente para fim de reincidência. Essa aqui a gente poderia ficar na dúvida, como é o padrão também da prova, deixar a gente com dúvida entre duas alternativas. Aí a gente fica na casa dos 50% para acertar. Só que a gente já descartou duas, né? Essa aqui, da reincidência, e a letra B. Agora fica aqui, E agora? O que a gente poderia marcar? A C. A letra C. É letra C mesmo? Certeza? Sim. Então vamos lá, ver se é letra C mesmo. Absolvição imprópria, com a aplicação de medida de segurança e tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de
reincidência. Beleza. É isso aqui mesmo. O que vocês podem fazer para associar essa ideia de absolvição imprópria? É só prestar atenção nas questões que vão falar que alguém ficou louco no meio da história. Entendeu? Não é dizer que o cara não vai cumprir nada. A gente apenas muda as nomenclaturas. Entendeu? A gente apenas muda as nomenclaturas. Só isso. Mas não deixa do cara cumprir uma pena, não. Entendeu? Então, essa absolvição imprópria, ela vai absolver, né? Ela absolve. Mas ainda assim, ela aplica uma medida de segurança. Entendeu? Aí é que vão ver lá depois o que se faz. Se é a internação, se é o tratamento ambulatorial, vai depender do caso concreto de mais informações. Tranquilo? Então, bora lá. Acho que eu coloquei até um esquema aqui embaixo sobre isso. Geralmente eu libero o PDF para vocês estudarem depois. Coloquei bem aqui, ó. No caso dele, plenamente capaz, né? Então, era imputável a sentença absolutória imprópria, aí aplica-se medida de segurança. Semi-imputável, sentença condenatória, porém, tem diminuição de pena ou aplicação de medida de segurança. Imputável, sentença condenatória normal. No caso dele lá, era inimputável, porque falou que ele era absolutamente incapaz, né? Isso aqui é só para ficar na cabeça. Segunda questão. Peraí, vou pegar logo isso aqui, ó, passa logo para vocês. Ó. Não geram reincidência. Pega a informação. Não gera reincidência. Sentença absolutória imprópria, que foi o nosso caso bem aí. Transação penal. Suspensão condicional do processo. Anistia. Abolício crimes e perdão judicial. Isso aqui são coisinhas que quando a gente está estudando, a gente pega e anota no papel. Entendeu? Tem gente que cola nas paredes. Eu anotava algumas quando eu estava estudando, que eu olhava alguns comentários interessantes, tipo isso aqui, ó. É interessante. Porque pode aparecer alguma questão que envolva a situação de reincidência e eles vão fazer o jogo com essas informações aqui, ó. Para saber se tu tá afiado. Para saber se tu sabe que aquilo ali não gera reincidência. Entendeu? Então, geralmente, eu escrevia no papelzinho. Aí eu fazia tipo um bolinho de anotação. Aí depois eu ia só lendo um por um. Revendo. Aí vai entrando na cabeça. Às vezes a gente acha que não entrou na cabeça, mas entra. Na hora da prova, dá um estalo mental e a informação ajuda. Ela surge. Segunda questão. No curso da ação penal, o exame de insanidade mental revelou que o réu, por doença mental, era, ao tempo do ato, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, resultando assim na aplicação de medidas de segurança. A guia para execução da medida provisória será expedida por quem? A guia da expedição da medida provisória será expedida por quem? No caso aqui, né, para aplicação da medida de segurança. Quem é que vai expedir essa guia? Perito? Ministério Público? Autoridade Judiciária? Defensor Público? Núcleo Psicossocial? Autoridade Judiciária. Letra C. Perito judicial. Autoridade Judiciária. Perito aqui é só para analisar, entendeu? Para dizer, para fazer todo o levantamento se o cara é doido ou não. Depois, ó, é a guia de execução da medida provisória. Qual é a medida provisória que ele está falando aqui? A medida de segurança. Entendeu? Então, quem faz isso é a autoridade judiciária, que no caso é o juiz. Então, bora lá. Isso aqui foi curtinho, é só para... Só pegar a lei de execução penal, dar uma lida também, né? E verificar alguns pontos, ó. Ninguém será internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou os manicômios, né? Ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Terceira questão. No curso de ação penal, onde se imputa a prática de crime de roubo majorado, durante a oitiva das testemunhas de defesa, estão ouvindo as testemunhas, a ocasião em que se identifica que a principal tese defensiva é de negativa de autoria, preste atenção, ó. Qual é a tese defensiva? Negativa de autoria. O juiz verifica que, possivelmente, o réu seria inimputável. O juiz está
entendendo aqui que o réu é inimputável, beleza. Suspenso o processo, antes do interrogatório e de encerrar a prova, foi realizado o laudo pericial, é constatada a total inimputabilidade do agente na data dos fatos. Total inimputabilidade do agente na data dos fatos. Se eu estou dizendo que o cara é inimputável, o que o juiz vai fazer aqui? Diante da constatação, o juntado laudo, caberá ao juiz fazer o quê? Cuidado, Pedir uma Absolver. eu acho que essa questão de ter uma pegadinha, se eu não me engano. Peraí. Já mostrei o gabarito aqui, ô merda. Já que eu não desci isso. Esqueci de descer. Mas calma. Para analisar bem aqui direitinho. Ó, caberá ao juiz, de imediato, absolver impropriamente o réu. Deixa eu ver a letra D que ele disse que é o gabarito ali. Caso constatada a autoria e a materialidade após a instrução, absolver impropriamente o réu, aplicando apenas medida de segurança. É o que apareceu como gabarito. É ou não é? Às vezes eu coloco o gabarito errado. Será que eu não coloquei errado ali? É, a letra D. Só para confundir vocês. Não, na verdade não. De fato, o gabarito é letra D mesmo. Agora, deixa eu só ver aqui, letra A, absolver impropriamente, aplicando medida de segurança, que não gera reincidência. Não, isso aqui é verdade, né? Não gera reincidência. Só que não é absolver de imediato, entendeu? Não posso fazer isso. Absolver de imediato. E aqui ele fala, ó, absolver de imediato. Não. Já que foi constatado que ele era inimputável, o cara era doido, né? Alguma coisa do tipo. Eu não vou absolver de imediato. Não, vou fazer todo o procedimento penal. Aí, ao final, ao invés de aplicar uma sentença padrão, aplica a medida de segurança. Beleza? Aí vem aqui letra B, ó, medida de segurança e pena privativa de liberdade. Ou um ou outro. Letra C. Vou ver aqui, absolver propriamente, aplicando apenas privativa de liberdade. Não é privativa de liberdade. Beleza? A gente não fala nessas penas comuns aqui, essas sanções comuns, quando se trata de inimputável aqui no caso. Entendeu? Entra aqui a regrinha da letra D mesmo. Absolver impropriamente é a absolvição imprópria quando envolve o doido, para ficar mais fácil na cabeça de vocês. Aí aplica a medida de segurança. Apenas a medida de segurança mesmo. Bora lá. Mudando de assunto. Esse aqui é mais complicado, então bora prestar mais atenção. Aquele lá, esse de cima sobre medida de segurança, é só isso aqui mesmo. Assim, não requer muito aprofundamento, não. Só com essa base aqui a gente já consegue responder muitas questões. Livramento condicional, ó, 2019, OAB. Fabrício cumpria pena em livramento condicional. Vamos prestar atenção. Ele está cumprindo em livramento condicional, em razão de condenação pela prática de crime de lesão corporal grave. Em 10 de janeiro de 2018, quando restavam apenas na minha boca, né? Restavam 6 meses de pena a serem cumpridos, ele descobre que foi novamente condenado, definitivamente, por crime de furto, que teria praticado antes dos fatos que justificaram sua condenação pelo crime de lesão. A pena aplicada em razão da nova condenação foi de 2 anos e 6 meses, de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Apesar disso, somente procura seu advogado 5 de agosto de 2018 e esclareceu o ocorrido. O que vocês têm que prestar atenção bem aqui? Nas datas. Quando foi que ele ficou sabendo dessa história? Em 10 de janeiro. Entendeu? 10 de janeiro de 2018. Faltavam 6 meses para ele cumprir a pena dele lá, né? A inicial. 6 meses. Preste atenção. Quando que ele procurou advogado?
5 de agosto de 2018. Passou os 6 meses? 7 meses. Passou. Então, significa dizer, ó, que ele já cumpriu aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Ao consultar os autos do processo de execução, o advogado verifica que, de fato, existe uma nova condenação. Existe. Mas que, até o momento, não houve revogação ou suspensão do livramento condicional. Porque a gente sabe que uma nova condenação tem o poder de revogar. Mas não é automático, entendeu? Tem que ter uma manifestação do processo. Não houve revogação até o momento, ou seja, deixou passar. Então, bora lá, ver o comando final. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Fabrício, de acordo com a jurisprudência do STJ, deverá esclarecer que esse esclarecer que não deixa claro se de fato a gente vai marcar algo que beneficia ou não. Entendeu? Porque tem verbos que, de fato, direcionam a gente para marcar algo benéfico. Isso não é sempre, depende do verbo. E o verbo aqui, esclarecer, não é um desses. Porém, às vezes, acaba sendo algo benéfico. Mas bora lá. Vou baixar aqui para ver se aparece A, B, C e D. Acho que deu, ó. Deu. Pegando a primeira ideia que eu falei, né? Da data. E que já tinha passado 7 meses. A gente pode falar que vai haver revogação do livramento condicional? Não. Não vai. Então, a gente já faz o quê? Poderá haver revogação, a gente já elimina bem aqui, ó. Pá, nem lê o resto. Letra B, não poderá, só deu de eliminar duas. Bora agora com calma no restante. Não poderá haver revogação do livramento condicional. Beleza. Aí na letra C fala a mesma coisa no início, a letra D também. Letra B, tendo em vista que a nova condenação é apenas prevista como causa de revogação facultativa do benefício e não houve suspensão durante o período de prova. Não é assim também, né? O que impede aqui a revogação é porque já passou o período de cumprimento de pena. Eles que não observaram, então eu não posso falar nesse negócio aqui não, de facultativo. Letra C. Não poderá haver a revogação do livramento, tendo em vista que a nova condenação não é prevista em lei como causa de revogação. A gente sabe que é causa de revogação. Sobre a letra D. É letra D? Sim, É ou não é? mandei. Porque assim, ó, por mais que tenha tido uma nova condenação, tem que ter a manifestação, entendeu? Nos autos do processo. E a gente tem a súmula do STJ, que fala que a ausência da suspensão ou da revogação do livramento condicional antes do término do período de prova, porque a partir do momento que tu concede o livramento condicional, tu está no período de prova, entendeu? E se não houve suspensão ou revogação, vai chegar o quê? Vai ser alcançado pela extinção da punibilidade integral, por conta do cumprimento de pena. Tem um outro negócio interessante que a gente chama de período depurador, que o período depurador, ele começa a contar da data que tu já cumpriu tua pena. Conta 5 anos. Se dessa data de 5 anos tu não cometeu nenhum crime e tu vier cometer um crime depois de 5 anos, tu é considerado reincidente. E tem situações onde essa contagem, ela começa a contar também a partir desse livramento condicional. Entendeu? Peguem logo essa informação. É tipo dizer aqui, ó, tem questões, acho que tem questões aqui que vai envolver isso, que vai falar que ele foi concedido, né, o livramento condicional em data X. Aí a gente começa a contar dali o período de 5 anos. Também. Não somente do cumprimento da pena. Uma vez que foi concedido o livramento condicional, já começa a contar também esse período de 5 anos, que a gente chama de período depurador. Vai aparecer uma questão aqui sobre isso. Sendo assim, o gabarito não poderá haver, de fato, né, revogação, pois ultrapassado o período de prova, ainda que a nova condenação seja prevista no Código Penal como causa de revogação obrigatória. Beleza? Tem que ficar de olho nas datas. E contar rapidinho. Aí coloquei aqui, ó, as causas de revogação.
obrigatória e as facultativas. Quinta. Deixa eu só ver que tem alguém aqui na fila. Peraí. Larissa. Quinta questão. Em 2014, Túlio foi condenado definitivamente pela prática de um crime de estupro ao cumprimento de pena de 6 anos. Então, bora lá. Após preencher todos os requisitos legais, foi a ele deferido livramento. Foi deferido livramento condicional. No curso do livramento, Túlio vem novamente a ser condenado definitivamente por outro crime de estupro praticado durante o período de prova. Então, ele está durante o período de prova, praticou outro que é o mesmo, né? Estupro. Então, bora lá. Preocupado com as consequências dessa nova condenação, a família de Túlio procura advogado para esclarecimentos. Eu acho que dessa vez os esclarecimentos não vão ser muito favoráveis. Considerando as informações narradas, o advogado de Túlio deverá esclarecer à família que a nova condenação funciona na revogação do livramento como causa obrigatória do livramento. Aí vem que, né, obrigatória, facultativa. Qual é a primeira ideia que a gente pega? De que a revogação é facultativa ou obrigatória? Ele cometeu outro crime de estupro. Eu vou dizer que é facultativo? Não. Obrigatório. Obrigatória. É obrigatório. Então, tchau, letra C, letra A, nem perde tempo. Eu gosto desse negócio aqui, da OAB, ela faz muito isso. É difícil ver uma questão que não vem com esse padrão 2x2 aqui. Eu acho que é a letra A. Deixa eu ver aqui se a letra Eu A... acho que é letra A também. Está parecendo mesmo. Obrigatória, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo delito. Aí vem o outro. Obrigatória, sendo possível obter livramento após o cumprimento de mais de 2/3 das penas somadas. Como eu falei, né? A ideia lá do esclarecimento do advogado, às vezes é uma informação boa, outras vezes não. Porque tem gente que dá a dica assim, nas questões de penal, processo penal, é só marcar o que é benéfico para o réu que dá certo. Não, não vai cair nessa história, senão tu vai errar coisa pra caramba também. Depende do verbo, entendeu? Você tem que analisar a questão do verbo. Isso aí teve mudança com o pacote de crime, continua sendo assim, não mudou muita coisa não, né? Continua essa mesma ideia. E outras informações a mais. Mas não vamos entrar nesse ponto ainda. Continua a mesma ideia. Ele não vai ter um novo livramento condicional, não. Então, gabarito, letra A de avião. Bora aqui para mais uma questão. Não tá fácil, não vai aparecer mais dois aqui difícil. Essa daqui começou. Começou a saliência, olha. Começou a brincadeira. Bora lá. Adelaide, avó de Fábio Augusto, residente jurídico da Defensoria Jurídica, observava seu neto enquanto este navegava em uma conhecida rede social e se surpreendeu com uma estridente gargalhada de fato. Começa a história para gente perder tempo, né? O neto tá rindo. Fábio explicou que havia lido postagem de pessoa que se autodenominava patriota. Beleza. Muito embora não fosse possível identificar a pátria, eis que ao lado do nome ostentava as bandeiras do Brasil, Israel e dos Estados Unidos. O cara rindo, né, da postagem do doido. Tem doido na internet mesmo. A postagem compartilhava notícia sobre pessoa condenada a 18 anos de reclusão. Então, bora lá. Bora pegar a notícia. Condenação de 18 anos. Crime. Homicídio qualificado. Beleza. Além de dizer o seguinte, aí vem aqui a postagem do cara, né? Daqui a 2 anos já estará na rua para matar de novo. O Brasil é o país da impunidade. Esse carnaval trouxe o vírus chinês e muita morte. Beleza. Fábio Augusto, né, o neto, explicou a Adelaide, a avó dele, que patriota revelava com orgulho o próprio preconceito, desconhecimento e assegurou o quê? Bora pegar esse outro ponto. O que Fábio Augusto vai informar para a avózinha dele? Só olha, vovó, é o seguinte,
sou estudante de Direito do 10º período. Eu vou fazer a segunda fase para Direito Penal. Então, deixa eu lhe explicar como é que estão as coisas aqui depois do pacote de crime. Vai bem aqui, ó. É 2021, então é de acordo com o pacote. Bora lá. Aí ele vai explicar para a avó dele. O apenado, mesmo que ele seja primário, nessa situação aí do homicídio qualificado, somente poderá progredir para o regime semiaberto após cumprir ao menos 9 anos da pena imposta. E ainda será necessário ostentar boa conduta carcerária. Aí ele falou 9 anos. O que você tem que fazer? Pega bem aqui, olha, a condenação foi 18. Metade. Vocês não já viram que em relação à progressão agora é porcentagem? Vocês já olharam isso? Então, bora lá. A outra informação que ele passa para a avó dele. Mesmo que progrida para o regime semiaberto, a progressão não lhe assegurará muito mais liberdade, tendo em vista a vedação legal expressa das saídas temporárias típicas do regime semiaberto, no caso em análise. Está dizendo que o cara não vai ter essas saídas, né? Calma. Isso em relação ao crime praticado, homicídio qualificado. Terceiro. Além disso, a lei é expressa ao vedar o livramento condicional em casos como noticiado, o que impõe ao apenado o risco de jamais obter a liberdade antecipada, tendo que cumprir os 18 anos, sempre submetido a um dos 3 regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. E agora? Esse rapazinho está afiado ou não está? Tem algum erro? Isso é pacote de crime. Acho que é 3, né? Tá com cara de que tá tudo correto. Parece que a terceira tá errada, né? A terceira por conta desse jamais, né? Isso. Não. Ela tá correta. É tudo de acordo com as novas regras. A primeira, quando ele fala 9 anos aí, ele está se referindo à porcentagem dos 50%, que fala nas novas regras, entendeu? Aí 50% de 18, 9. Então ele colocou 9 aí para deixar o candidato meio confuso. As outras informações também todas batem. Não tem direito à saída temporária quando se trata de crime hediondo, entendeu? Com resultado morte, que foi o caso bem aí. Em relação à saída temporária, não vai ter direito também quando se tratar de crime hediondo com resultado morte. Tá tudo lá pelo artigo 121 e 122. É só pegar esses dois e dar uma lida e ficar atento aos detalhes. Tá lá. E essas informações de que não tem direito à saída temporária é nos parágrafos, entendeu? Não sei se vocês lembram que eu sempre falo isso. Os parágrafos são a chave da lei seca. Vai estudar a lei seca? Sempre fica de olho nos parágrafos, porque é lá que vai ter exceções e de lá que o pessoal vai tirar muita questão para fazer pegadinha. O parágrafo padrão vem com regra geral. Aí lá o artigo vem com regras gerais, vem de praticamente quase todos. Aí, quando chega nos parágrafos, vem um monte de exceção. Beleza? Então, aqui, todas as afirmações que ele colocou aqui, ó, estão corretas. Tranquilo? Agora, deixa eu só mostrar aqui, né? Ó, vem aqui, ó. Começa do 112, eu falei 121, né? 112 vai até o 122. 112, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva. Beleza? Com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido ao menos, aí vai trazendo, né? Eu coloquei só os específicos da questão. Quando tiver cumprido ao menos 50% da pena. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. Tipo assim, mesmo tu sendo primário, o negócio não fica tão bom para ti. Aí ele vem aqui, ó, vedado o livramento condicional. Beleza? Aí, continua. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta, que foi a outra situação que ele falou lá. Tem que ter boa conduta, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitada as normas que vedam a progressão. Aí continua aqui, ó. Parágrafo 2º.
não terá direito à saída temporária ou a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Beleza? Aí vem aqui a parte das saídas temporárias, ó. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos. Aí ele vem trazendo a visita à família, frequência a curso, participação em atividades, aí continua. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração. Beleza. Aí vem o segundo aqui, ó. Não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Beleza? A nossa questão, ela trouxe só os parágrafos como fundamento. Então, estuda a lei seca, mas fica de olho nos parágrafos. Sétima. Eita, esse aqui também tem cara de que... Bora lá. Jorge foi preso em flagrante e condenado a pena de 5 anos e 6 meses. Preste atenção, bora lá, com calma. 5 anos e 6 meses. Por infração, artigo 157, etc. Aí ele fala aqui o que foi roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes. Iniciando o cumprimento da pena privativa de liberdade em... Então, bora pegar aqui o início. 10/5/2014. Durante o cumprimento de pena, foi punido por falta disciplinar de natureza grave, datada de 5/1/2001. Vai lá. Falta grave, né? Vou só pegar aqui. Falta grave. Continua. Em 10/12/2016, após cumprir os requisitos legais, ó, então ele está dizendo que cumpriu. Ó. Se cumprir os requisitos legais, foi-lhe concedido livramento condicional. Beleza. Está aqui no condicional. Sendo posto em liberdade no dia 13/2/2016. Bora lá. Após participação da cerimônia, etc. Jorge cumpriu regularmente todas as condições estabelecidas até o término de sua pena. Então, ó, tá quite. Em 12/11/2019, foi declarada extinta a pena por integral cumprimento. Tranquilo. Em 1/3/2021, Jorge foi preso em flagrante e condenado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Por infração, artigo etc, etc. Roubo circunstancial, deixa eu ver só mesmo. Roubo circunstancial pelo emprego de arma de fogo. Não, mudou pouca coisa. Bora lá. Iniciada a execução da pena, é correto afirmar que Jorge é. Deixa eu ver aqui a brincadeira da questão residente, primário. Né? Volta para cá. Bora tentar entender melhor, né? Com certeza, a questão... Ó, fica muito... pelo menos eu consigo observar isso, né? Fica muito na cara que ele quer criar uma dúvida aqui, mas ele quer que a gente perceba o seguinte, ele dá todos os pontos para a gente achar que esse cara nunca que vai ser primário. Entendeu? Mas nesse caso ele passa a ser, porque já tem 6 anos, o prazo são de 5, né? Nesse caso aqui, ele vai ser primário. Entendeu? É uma questãozinha assim, tipo, ela traz muito detalhe. Mas se a pessoa percebe que a questão está querendo te induzir, o que tu faz? Contrário. Entendeu? Tu faz o contrário. E com isso, tu já consegue eliminar mais 2 ou 3 alternativas. Deixa eu ver aqui quantas que a gente ia eliminar. Ó, reincidente, tchau. Reincidente, tchau. Reincidente, tchau. Ou é letra D, ou é letra E. Deixa eu ver aqui, o ano é 2021. Então já segue o padrão do pacote pequeno. Ó, como tem coisa que a gente resolve, eu resolvo muita questão assim. Se já é 2021, a gente sabe que teve um recrudescimento, né, com o pacote anticrime. Eu marcaria, sabe o que aqui? Letra E. Porque ela aumentou aqui a questão do... Ó, eu também. Do cumprimento. 2/3 da pena para fim de livramento. Que como ficou mais
recrudescer um pouco mais em relação à progressão e etc., essas coisas, eu ia na letra E. Foi o que eu fiz, né? Depois que eu vou entender a questão. Agora eu vou entender a questão, ver o que vai entrar aqui na minha cabeça. Isso aqui é aquele tipo de questão que até os caras que fazem essas provas aqui, ó, no caso é defensor, eles usam essas técnicas, eles não são doidos de perder tempo aqui matando a cabeça, não. Eles vão logo pegando o bizu da banca todinha. Essa banca quer me iludir, não vou cair na pegadinha dela, não. É assim que a gente faz provas, principalmente essas provas mais pesadas que só vem questão desse jeito. Entendeu? Agora, bora ver aqui, né? Por que ele é primário? Lembra que eu falei da história lá do período depurador, dos 5 anos e tudo mais? E que isso começa a contar da data do livramento condicional? Esse que foi o segredo. Entendeu? O novo crime cadê o novo? 1/3/2021. Entendeu? 1/3/2021. Já se passou 5 anos. Desde o quê? Desde a data do livramento condicional. Quando foi a data do livramento condicional? Vou ver aqui. 3. Em 10/2/2016. Foi-lhe concedido livramento condicional. Aí o cara vai contar, ó. Passou, entendeu? Passou 5 anos, então tchau. É o período depurador. A gente também chamado de período de prova. É 5 anos. Passou 5 anos, tu não fez nenhuma merda, aí tu vem fazer depois, tu vai ser considerado primário. Tem muita gente que não sabe disso. Só porque já cometeu algum crime, já pagou, aí fica achando que se fizer alguma merda de novo, já vai sujar para ele porque ele vai ser reincidente. Não. Mas não vão sair espalhando essas coisas por aí, não. Mas existe essa situação bem aí. Aí o cara vai ser considerado primário. Aí como entra a regra do crime, né? Como é crime hediondo, aí ele tem que cumprir 2/3 da pena. Gabarito, portanto, letra E. Beleza? Assim que a gente responde questões. Quem ensina o contrário está te ensinando a perder tempo. Oitava questão. Paulo foi condenado por infração do artigo 217-A e etc. Pena, bora logo para a pena, a gente pula logo para o principal. 13 anos e 4 meses de reclusão. Beleza. E após cumprir 2/3, foi-lhe concedido, livramento condicional. Ver se falou data. Paulo estava cumprindo regularmente o período de prova do livramento condicional, quando foi preso por cumprimento de mandado de prisão referente à nova condenação, transitado e julgado, por fato cometido anteriormente à concessão do livramento condicional. Espera aí, né? Beleza? Anteriormente à concessão do livramento. O fato, né? Apenas 5 anos e 4 meses. Por infração do 157, etc. Roubo circunstanciado. Considerando a situação apresentada, a nova condenação por fato praticado anteriormente à concessão do livramento condicional é causa de revogação desse livramento condicional? A pegadinha está bem que ele quer saber se a gente tem uma noção sobre isso. Uma coisa é posterior, outra coisa é anterior. Será que isso interfere na revogação, deixando ela facultativa ou obrigatória, ou não? Esse é o ponto da questão. Vamos dando uma lida aí, rapidinho. Deixa eu tomar uma água. Essa aí é um pouco difícil. Mas está faltando letra aí, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá faltando letra E. Ela desceu lá para a próxima página. Cadê? Bem aqui. Ó, bora logo pegar logo a primeira parte. Ah, não, ela tá falando... Não, aqui tá falando que é facultativa. Não é facultativa, não. Entendeu? Revoga a si mesmo. Por crime cometido durante
ou anterior? Durante ou anterior, tanto faz. Por isso que eu falei que a pegadinha era aqui, no anterior. O candidato ia ficar assim, rapaz, eu acho que no anterior não deve ser facultativo, mas não, tanto um quanto no outro. Revoga. Aí aqui onde fala facultativo, a gente já elimina. Aí vem aqui ver a letra B. Revogação, revogação, revogação. Repetiu, repetiu. Aí tem que ler com calma. Bora lá. Letra B. Revogação e em relação à condenação, após a unificação das penas e cumprimento dos requisitos, não poderá ser o livramento condicional novamente concedido. Isso não poderá. Vamos ver, vamos analisar. Estou ensinando vocês aqui a responder só analisando algumas expressões. Vou ver onde repete esse não. Não poderá. Não poderá. Aqui poderá. Deixa eu ver se na letra E ele também traz o poderá. Poderá. E agora? Eliminariam a ideia do não poderá, até porque envolveu o quê? Mas se bem que estupro de vulnerável poderia causar uma confusão na cabeça do candidato, né? Mas, via de regra, a gente já pegou uma noção que essa ideia do livramento condicional, essa revogação, essa não concessão, ela envolve a questão lá do crime hediondo e etc. Não é isso? E aqui, por mais que tenha a ideia do estupro de vulnerável, a gente fica com aquele pé atrás, de dizer que poderá ser concedido um livramento condicional. Porém, poderá. Poderá ser novamente concedido. Não tem problema nenhum. Poderá. Então, de fato, a gente eliminaria a letra B e a letra C, que diz que não poderia. Agora, eu vou deixar a letra B e a letra E. Deixa eu ver aqui o que vocês marcariam como resposta. Letra B ou letra E? Letra E. É isso mesmo? Pode ser É concedido isso. novamente. É letra E mesmo. É letra E mesmo. Revogação do livramento e em relação à condenação por estupro, após a unificação das penas e o cumprimento dos requisitos, unifica as penas de um e outro, né? É tipo para deixar o cara preso mais tempo. Aí começa de novo aquele procedimento para ver até quando é que ele vai conseguir o livramento condicional e tudo mais. Aí vem aqui, ó, e cumprindo os requisitos exigidos, poderá ser o livramento condicional novamente concedido, computando-se como tempo de cumprimento de pena, o período de prova. Quando ele faz isso aqui, período de prova, cumprimento de pena, ele está falando aquela história que eu falei dos 5 anos. Via de regra, eu começo a contar os 5 anos do período depurador depois que eu cumpri minha pena, por completo. Mas, se eu tenho um livramento condicional concedido, a partir dali também já começa a contar aqueles 5 anos. É o que ele fala bem aqui, ó, período de prova, entendeu? Computando-se como cumprimento de pena ou período de prova. Gabarito, aqui ele botou não, aqui, tá aqui, isso aqui matava, nem reparei. Não se computando como tempo de cumprimento de pena ou período de prova. Tá aqui, ó, letra E. Letra E mesmo, dava para fazer muita eliminação. Só que com uma certa cautela por conta do estupro. Por isso que eles colocaram aqui estupro de vulnerável. O candidato ficar achando, não pode, não é possível e tal. Aí acabaria errando. A gente consegue responder muita coisa assim. Deixa eu ver aqui, qual é a próxima? Nona. Eu coloquei 15 questões. Nona questão, deixa eu ver aqui. Com as alterações trazidas pela Lei 3.964, pacote de crime, institutos da Lei de Execução Penal sofreram alterações significativas, tais como progressão de regime e livramento condicional. Ó, é o que mudou bastante, né? Então, é o que vai ficar caindo nas provas por um bom tempo. Nesse sentido, analise as situações a seguir. Vamos ver se a gente já tem informação suficiente para acertar aqui. Primeiro que a gente faz joguinho ali de palavras. Primeiro a gente vai no joguinho de palavras. Ó.
Aquele que pratica crime hediondo com resultado de morte, se for reincidente, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena. Ó, bora pegar aqui, ó. Tá. Ó, o outro. Apenas o reincidente não poderá obter livramento se praticar crime hediondo com resultado morte. Esse aqui ficou meio sem noção também, né? Restringiu as possibilidades de não obter livramento condicional. Aí vem letra C. Aquele que pratica crime hediondo ou equiparado, se for primário, poderá obter a progressão de regime de cumprimento de pena após cumprir ao menos 50 anos, ou 50 anos, 50% da pena. Certo ou errado? Peraí, tem uma coisa bem aqui, deixa eu ver. Não, vai. Certo ou errado essa letra C? Tá certo? Certeza? Acho que não. Então é a E. Nesse caso bem aqui, lembrando que lá naquela questão de 50%, ele falava homicídio qualificado, era homicídio qualificado. Aqui ele pegou crime hediondo, equiparado, se for primário, poderá obter a progressão de regime de cumprimento de pena após cumprir ao menos 50% da pena. Nesse caso bem aqui, ele não trouxe informações suficientes, né? Então, a gente pega a regrinha dos 40%. Entendeu? 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, caso seja primário. Entendeu? É porque ele não trouxe a mesma informação do outro que falava que era homicídio qualificado e tudo mais. Ficou mais... Nossa, que confusão de porcentagem acima da pena. Isso aqui ficou chato pra caramba. ficou chato demais. E chega a porcentagem aqui até 70%. E acima disso. Acho até que eu coloquei alguma escalinha para ficar melhor a visualização. Coloquei alguma questão. Vou ver aqui letra D. Aquele que pratica crime hediondo com resultado morte não poderá obter livramento condicional. Isso aqui a gente viu, não viu? Seja ele primário ou reincidente. A gente viu isso na questão do cara que estava explicando a história para a avó dele. Eu não lembro, não. O que não vai beneficiar o réu, né? Que lá ele disse que ele não ia obter livramento condicional e tal, porque se tratava de crime hediondo. E a questão da falava que ele era primário, mas tanto faz. Seja primário ou reincidente, praticou crime hediondo com resultado morte. Entendeu? Crime hediondo com resultado morte. Não poderá obter livramento condicional, seja de primário ou reincidente. É o gabarito. Bora ver o que está errado na letra E. Aquele que pratica crime hediondo sem violência ou grave ameaça, desde que primário, poderá progredir de regime de cumprimento de pena, após cumprir ao menos 25% da pena. Esse a gente matava logo pelos 25%, né? A gente já viu ali na letra D a regrinha dos 40%. Aqui já passa a mão na cabeça, não ia dar muito certo. Gabarito letra D mesmo. Mas, se prepare para aparecer esse negócio nas questões do penal. Vou ver se eu coloquei aqui. Ah, tá bem aqui, ó. Olha, ó como é chatinho, ó. 16, 20, 25, 30, 40, 50, até mais. 60, 70. A porcentagem. Aí o que a gente tem que fazer? Aí lá vai ter que estar gravando esses detalhes. 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20. Se for reincidente, em crime sem violência. Aí vai lá, 25, 40. Bora ver o de 50. 50. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo, equiparado com resultado morte, se for primário. Vedado o livramento condicional. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa. Aí, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Então, a gente tem que pegar esses pontos aqui, ó. Esse dos 50% se divide em 3 situações. Aí, 60. Se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Aí ele já
pega aqui no pé do reincidente. 70. Se o apenado for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado de morte, vedado livramento condicional. E aí ficar de olho, né? Fazer o quê, né? É assim mesmo. Bora lá. Olha uma questão aqui de juiz. Pequinha, essas questões aqui são perigosas. Quanto ao livramento condicional, não tem história, não tem nada. Vai ver logo aqui mesmo na lata. Quanto ao livramento condicional, a falta grave interrompe o prazo para sua obtenção, da mesma forma que se verifica para a progressão de regime. A gente já viu essa informação da letra A, na historinha do cara que cometeu falta grave, que eu até destaquei duas palavras, falta e grave. E ela não interrompeu nada. A falta grave não interrompe prazo para a obtenção do livramento condicional. Entendeu? O lance das questões, a gente ir pegando informação das questões. Porque quando a gente vai se deparar com questões de um nível mais avançado, a gente consegue fazer toda uma lembrança do que viu e fazer a eliminação. Entendeu? Se eu já sei que lá não interrompeu, então tchau, ó, não interrompe. Deixa eu ver se tem mais informação que a gente já viu hoje. A ausência de suspensão ou revogação antes do término do período de prova não dá ensejo à extinção da punibilidade pelo integral cumprimento de pena. Ó, a gente viu isso aqui, na mesma questão. Que foi a história de que ele teve uma nova condenação, mas no processo não revogaram a suspensão condicional. E isso não vai impedir a extinção da punibilidade. Entendeu? Então, letra B de bola também está errado. Beleza? É justamente a súmula, tem a súmula do STJ. Ele está dizendo o seguinte, a ausência de suspensão não dá ensejo, né? Ele está dizendo, não dá direito à extinção da punibilidade. E dá direito, sim. A gente já viu isso hoje. Deixa eu ver a letra C. É exigível o cumprimento de 2/3 da pena para o condenado por associação para o tráfico. Isso aqui a gente não viu. A despeito da não hediondez do delito, segundo o entendimento do STJ. Ele trouxe uma jurisprudência. Calma. Bora ver aqui o restante. Vamos ver se a gente consegue eliminar. Letra D. É cabível ao condenado a pena igual ou superior a 2 anos, desde que comprovado não cometimento de falta grave, nos últimos 24 meses. Aí ele está falando que é, calma, quanto ao livramento condicional. Ele está dizendo que é cabível ao condenado, tal. O erro está bem no final, onde ele fala 24. É 12. Entendeu? É 12 meses, né? Onde ele fala 24. É tipo dizer, é cabível a suspensão, o livramento condicional, aí eles vão ter que comprovar, dentre os requisitos, que tu não cometeu falta grave naqueles 12 meses, até a data que eles vão querer te conceder, né? O livramento condicional. Vai conceder hoje? Poxa, o histórico de 12 meses. Vê se ele tem falta grave aí. Se tiver, perdeu. Não é 24. Letra E. A pena unificada para atender o limite de 40 anos de cumprimento de pena deve ser considerada para efeito de concessão do benefício. Essa daí trouxe também jurisprudência, etc. Tá certo ou tá errado? Ela não está correta. Ela traz entendimento recente de STJ e etc. Coloquei aqui. Mas ela está errada. Deixa eu ver aqui. Gabarito é letra C mesmo. Gabarito, letra C de casa. Também entendimento de jurisprudência. Mas coloquei, né? Gosto de colocar para... O que eu mostro com isso? O que eu mostrei aqui? O que eu mostro colocando uma questão dessa? Onde ela traz um entendimento um pouco mais aprofundado sobre jurisprudência, no caso. Que a gente conseguir eliminar A, B e B com o que a gente pegou de questões básicas. Entendeu? Resumindo, dá para o cara já fazer 3 eliminações e fica na casa dos 50%. Eu Tá ia ir certo. pelos 2/3, viu? Eu ia eliminando e ia ficar com... Ia ficar com a E, né? Mas aí é aquela coisa, já fica com a chance de acerto de 50%. Ou seja, conseguindo fazer isso,
a pessoa começar a se preparar para uma prova para juiz, ele só começa agora a estudar um pouco mais de jurisprudência. Entendeu? E continuar fazendo aquelas questões básicas. Ele começa a estudar jurisprudência e fica fazendo aquelas questões básicas, porque elas vão aparecer na prova mais difícil. Aí vão só testar o quê? Se tu decorou. A gente já viu, a gente viu essa súmula bem aqui, ó. Essa história da falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. A gente viu essa súmula 617 aqui, entendeu? Que isso também anda caindo, essas súmulas andam caindo em prova de OAB. Então não tem por onde correr, né? Vou ver essa daqui. Augusto Primário, de bons antecedentes, em 10 de março de 2020, abordou Letícia, que estava no interior do seu veículo, parado no sinal de trânsito. Na abordagem, determinou que Letícia saísse do carro, pois era um assalto. Letícia, assustada, arranca o veículo e Augusto efetua um disparo com a arma de fogo e atinge a cabeça da vítima. E a bicha já morreu. Augusto foi denunciado e condenado pela prática do crime de latrocínio. É isso? Roubo seguido de morte? Errado. Roubo que tem por resultado morte. Então, vamos lá. Diante do caso narrado acerca da possibilidade de Augusto de obter livramento condicional, ele vai conseguir esse livramento condicional? Sim ou não? Eu acho que a gente tem informação para isso já. Vê se tem letra E. Acho que não. Se eu descer muito, pode aparecer o gabarito aí sem querer de novo. Ele vai ter direito a livramento condicional, nesse caso bem? Isso aí pode aparecer numa prova de OAB. Vai ou não vai? Crime hediondo com resultado morte. Tá na regrinha lá das questões que a gente já andou respondendo. Então, a gente pega bem aqui e vai poderá obter o livramento condicional em 2/3. A gente já elimina. Poderá. Deixa eu ver aqui, ó. Poderá. Eita, passou por só o gabarito mesmo. Peraí, eu acho que tem letra E. Não pode, né? Poderá. Lascou, ó. O gabarito saiu mais rápido do que eu imaginava. Não poderá. Está na exceção lá. Letra D, não poderá. Ele não poderá. Isso. Entendeu? Não poderá obter livramento condicional em razão do não cabimento do Instituto quando se trata de crime hediondo com resultado morte. A ideia é o resultado, entendeu? Teve morte, então, tchau, crime hediondo com resultado morte. Aí vem de novo aquela historinha lá, esse artigo aqui, ó, 112. Ele vai trazer as porcentagens e vai trazer no finalzinho de algumas delas vedações. Ó, tipo aqui, ó. É vedado livramento condicional. Ele vai sempre trazendo. Questão número 12. Sobre o Instituto da Progressão de Regime e Livramento Condicional. Ó, como é só isso que aparece. Bora lá. O reincidente pela prática anterior de crime de receptação, quando condenado por crime de tráfico, não tem direito a livramento condicional? Receptação, depois tráfico? Eu acho que tem. Não tem quando se trata de coisa mais séria, né? Envolvendo a questão do crime hediondo ou equiparado. Aí não, aí é receptação, tráfico, tal, vai ter livramento sim. Se teve livramento condicional na situação lá do estupro, então aqui vai ter sim. A história do livramento, a gente fica preso quando se trata de crime hediondo ou equiparado. O reincidente pela anterior prática de crime de receptação, quando condenado por crime de tráfico de drogas, deve cumprir ao menos 60% da nova pena para progredir. Essa porcentagem está muito alta. Entendeu? Isso está errado. Geralmente a porcentagem alta envolve crime hediondo, entendeu? E isso aqui não envolveu isso, ela ficou alta. Letra C. A prática de falta disciplinar de natureza grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o tempo de cumprimento de pena necessário à progressão de regime, mas não produz o mesmo efeito em relação ao livramento condicional.
A gente viu que a falta grave não impede a concessão do livramento condicional. Será esse é o gabarito? Calma, bora ver o restante. Pessoa condenada pela prática de crime comum por sentença transitada em julgado, que no curso do período de prova do livramento condicional pratica novo crime, terá que cumprir metade de ambas as penas para aspirar ao livramento condicional condicional novamente? Tá estranha essa letra D aí, né? Ficou meio suspeito. Ela tá errada. A gente tem outras regras, não é esse negócio, o condenado reincidente, ele deve cumprir um meio, né? Metade, para que possa receber o livramento condicional. Não tem essa história bem aqui, cadê? Não, metade de ambas. Metade de ambas. Não é desse jeito aqui também, não. Às vezes isso aqui tenta confundir o cara pra caramba. Deixa eu ver a letra E. A letra E manda logo um em nenhuma hipótese aqui bem no início. Em nenhuma hipótese, a pessoa pode progredir de regimento de cumprir ao menos 16. Daqui matou. Isso aqui a gente nem perderia tempo. Só sobrou a letra C mesmo. Gabarito, letra C de casa. A prática de falta grave, ela vai interromper a progressão, o prazo para progressão de regime. Progressão de regime. Entendeu? Mas ela não vai interferir lá no livramento condicional. Então, gabarito, letra C de casa. Deixa eu ver qual era a prova aqui. Residência jurídica. Esse negócio de porcentagem aí, fica de olho. Estuda esses artigos. A legislação penal vigente dispõe que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Beleza. Devendo o apenado satisfazer requisitos de ordem subjetiva e objetiva para progredir regime. Sobre o processo de execução penal, dispõe a lei que poderá ser fixada como condição para a progressão para o regime aberto a prestação de serviço à comunidade. A falta grave, quando admitida pelo apenado, poderá ser reconhecida independentemente do processo administrativo. Letra C. Nos casos praticados com violência, a realização do exame criminológico é indispensável. Letra D. A previsão de determinada conduta como falta grave não exige respeito ao princípio da legalidade. E letra D. Não poderá ser com livramento condicional apenado reincidente na prática de crimes hediondos com resultado morte. Apesar de possível, em tese, a progressão de regime. Qual é o gabarito? Letra E. Será? Será essa letra é letra E mesmo? Fui lendo aqui rapidinho só para ver se estava logo de mão. Entendeu, né? Letra E mesmo. Entendeu? Deixa eu só separar aqui. Falta grave, independentemente, o outro aqui, indispensável. Cadê o outro? Não exige respeito ao princípio da legalidade. Expressões que a gente já percebe que elas têm um A de erro. Entendeu? Ela já tem um A de erro. Aqui, ó, não poderá ser concedido. Ele vem aqui com a regra geral que a gente já pegou. Porém, né, é possível, em tese, ele fala em tese que a gente vai ter que analisar a situação concreta, a progressão de regime. Gabarito, letra E. Progressão de regime padrão. Ela vai existir, ela vai estar ali. Agora, a ideia do livramento condicional ficou vedado para certas situações, mas não a progressão. Porque senão, poderia entrar a situação da pena de caráter perpétuo, se não tiver progressão. 14, defensor público. Ou livramento condicional, nem para cair na prova. Vai aparecer mais duas questões aí na prova de vocês. Tanto na parte penal, quanto na parte de processo penal. O livramento condicional depende do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses de cumprimento de pena. Não é possível que o gabarito dê logo na letra A. Você já falou sobre isso na outra questão. Falei. Será que tem uma pegadinha, não? A gente fica até com medo, né, rapaz? Tem alguma coisa aí. Tá tão fácil que a gente fica assim tão fácil. Aquela história, a gente vem fazendo, aí a gente vai pegando informação. Vai entrando na cabeça, entrando. Aí começa a aparecer umas questões de nível superior, mais avançado, que a gente já mata de cara. Só, rapaz, a gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui na questão, que era uma questão de juiz, que tinha 24 meses. Eu disse, não é 24 meses, é 12.
depende do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses de cumprimento de pena. É isso aqui mesmo. Gabarito, letra A, logo na lata. E o erro das outras? Bora ver aqui se a gente acha o erro. Depende de carta de compromisso de trabalho regular e registrado para sua concessão. Aqui nunca nem vi. Letra C, depende do cumprimento de 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência. Não, ó, já sabe, né? 25% para violência. Letra D, pode ser concedida após cumprir de um oitavo da pena. A gente nem fala mais isso aqui. Não, calma, tem situação que a gente está falando de oitavo. Em caso de mulher primária, desde que o crime não tenha sido praticado contra seu filho ou dependente. Onde é que está o erro disso aí? Essa daí ficou mais difícil até eu achar um possível erro, mas tem um erro. Ignore esse erro por enquanto, né? Bora ver aqui a outra. Pode ser aplicada a sentença penal condenatória em caso de pena superior a 2 anos que não tenha sido substituída por restritiva de direitos. Tá aqui o outro erro dessa letra E. Esse 1/8 aí ficou estranho. Esse 1/8, mas tem alguma coisa em relação a esse 1/8 aí? Não é esse 1/8 não. Eu já vi esse 1/8 em outra questão. Eu só não lembro onde foi que eu já vi essa história do 1/8. Uma situação específica. Um outro dia a gente acha ele. Em alguma questão. Eu já vi questão, eu já coloquei questão sobre isso aqui, ó. Sobre esse 1/8 aqui. Já coloquei. Talvez o erro seja que, deixa eu ver aqui, em caso de mulher primária. Depois eu vejo esse possível erro. Deixa eu ver se tem mais uma questão. É a 14, acho que tem mais uma. Deixa eu ver aqui, o que é que tem bem aqui? Não. Tem mais uma, a última. Ó, bora lá. Juiz substituto. TJ de São Paulo, maior tribunal da América Latina. E tem mais juízes e não sei o quê. Unesp é a banca que gosta de fazer a prova desse pessoal. Sobre o livramento condicional. Aí o Gabriel fica querendo aparecer aqui, né? Mas bora ver se vocês vão acertar com a informação. Vê muito fácil. Não, vê muito fácil de novo. Ó, bem aqui, ó. Para sua concessão do livramento condicional. É de rigor que o condenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. A gente fica até achando que é brincadeira, né? Então, simples assim a questão. Tá bem aqui, ó. É de rigor que o condenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Aí deixa eu ver aqui o restante. Deverá ser revogado no caso de nova condenação à pena privativa de liberdade, ainda que a decisão esteja sujeita a recurso. Obriga o recolhimento do egresso ao seu local de moradia em horário determinado. Não. Se tu está no livramento condicional, é cabível para a pena restritiva de direito e penas pecuniárias. Penas pecuniárias é aquela em dinheiro. Então, ignora essa parte do pecuniário. Gabarito mesmo, ficou na cara, letra D de bola. Tranquilo? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Só 15 mesmo. Pronto, encerramos por hoje. Deu de pegar os bizus aí da condicional, né? O senhor ainda tem as aulas no YouTube? Estão lá.